Como funciona o mercado imobiliário no Paraguai? Acredito que você já deve ter se perguntado várias vezes sobre isso, você que quer emigrar ao Paraguai e está curioso por saber como que funciona para comprar um terreno, comprar uma casa ou até mesmo alugar. Sobre aluguel eu já falei e hoje aqui nós vamos ver um pouco mais sobre como funcionam os terrenos no Paraguai. Eu trouxe aqui um site para falar sobre isso e para você que ficar até o final do vídeo eu vou deixar uma dica muito importante que é algo sobre lei, que muitos podem falar não tem relevância, mas para vocês tomarem cuidado com isso para não cair em alguma armadilha. Então fique até o final do vídeo que você vai saber sobre essa armadilha que muitos podem estar caindo sem perceber. Sem mais delongas, vamos ver aqui através de um site como que podemos conhecer o mercado imobiliário. E vocês já estão vendo aqui, eu estou aqui no site, o site chama IDESA, que é lá do Paraguai. Então aqui nós temos um terreno que está aqui falando para nós, que é lá próximo do Rio Paraná, em Ciudad del Este. Dá até para ver a foto aqui, se vocês olharem aqui, a foto está aqui, tá bem bonita, né? As quadras toda feita, só que o terreno está praticamente todos vazios ainda, né? E aqui fala, adquirir um terreno em Paraguai pode ser uma excelente inversión, ya sea para construir tu hogar, desarrollar un proyecto comercial o simplemente para especulación inmobiliaria. Paraguay ofrece una amplia variedad de terrenos con características únicas y precios accesibles, especialmente si tu objetivo es adquirirlo en cómodas cuotas a largo plazo. E aqui fala que nesse artículo vai então nos guiar. Então aqui está falando que o Paraguai pode ser uma excelente oportunidade de investimento, você comprar os terrenos lá. E aqui fala-se especialmente se o seu objetivo é conseguir esse terreno a longo prazo e com prestações bem cômodas, bem acessíveis. Então vamos ver aqui o que a gente precisa saber para adquirir um terreno. Aqui é em Ciudad del Este, esse lugar está com o Google Maps aqui, Costa del Rio, Ciudad del Este, é o lugar também onde estão vendendo esses terrenos. Vamos ver aqui então. O ponto 1 que você tem que saber quando você vai comprar um terreno no Paraguai. Investigação inicial. Vai fazer uma investigação inicial que é conhecer o mercado imobiliário. Então você tem que conhecer o mercado imobiliário. Então fala assim, antes de tomar qualquer decisão, é fundamental familiarizar-se com o mercado imobiliário paraguaio. Então você tem que pesquisar sobre o mercado imobiliário, como funciona, como é, quais são as valorizações. Eu assisti uma palestra em que os imóveis no Paraguai são muito mais rentáveis, fazer investimento em imóveis, em terrenos, né, tudo do setor imobiliário, que são bienes raízes que eles falam, que ao longo do tempo vai se valorizando. Isso eu posso, inclusive, deixar aqui um testemunho, que eu tenho uma irmã minha que ela veio da Argentina, vendeu a casa dela na Argentina e comprou muitas terras no Paraguai na época a um preço praticamente de banana. Ela comprava tipo 10 hectares por... ela pagava ali mais ou menos, acho que $200 a hectare. Imagina, 10 hectares dava $2.000. E ela foi comprando. E hoje, se ela for vender um terreno, ela vende por mais ou menos aí 30, 40 mil dólares. Um terreno ali de 800 metros, sendo que ela comprava 10 mil metros a $200 em 98. Olha só o tanto de patrimônio que ela conseguiu ao longo do tempo. Esses bienes raízes fez ela se tornar praticamente uma milionária em questão de patrimônios. Vamos ver aqui, define tu objetivo. Aqui faz uma pergunta, né? Que uso le darás ao terreno? O que você vai fazer no terreno? Qual é o objetivo seu? Como você vai usar esse terreno? Definir se o terreno será para uso residencial, agrícola, comercial ou de inversión. Te ajudará a enfocar tu búsqueda e selecionar a melhor ubicação. Então aqui está falando para você definir se o seu terreno será para uso residencial, agrícola, comercial ou de investimento. E isso vai te ajudar na busca e selecionar ou escolher, nesse caso, a melhor localização. Ubicação é localização. E aqui fala que Ecoparque de Altos, aqui em Ciudad del Este, essa parte, né? Hoje, na data de hoje, eu não sei como está, eu preciso ver quando que foi lançado isto aqui. Mas aqui nós temos tudo mapeado certinho. Vamos ver o que mais que nos fala aqui. Segundo lugar. Em segundo lugar, lembrando que se você ficar até o final do vídeo, você vai ter uma dica muito importante que ninguém leva em conta, que é sobre terreno. Fica até o final para vocês saberem.
E o segundo ponto é pressuposto e financiamento. Aí você vai estabelecer um pressuposto que é orçamento. Pressuposto quer dizer orçamento. Se você quiser aprender o espanhol, também tem um canal que vou deixar na primeira descrição, no link, o link na primeira descrição, os comentários aqui do canal, vai ficar fixado, vocês entram lá, se inscrevam e aprendam espanhol comigo também. É essencial você aprender o castelhano do Paraguai. Para viver no Paraguai, ao menos o castelhano você tem que aprender. Então, por exemplo, pressuposto. O que é pressuposto? Pressuposto, então, é financiamento. Quer dizer, financiamento. Aí fala aqui, determina quanto estás dispuesto a invertir. Debemos tener en cuenta no solo el costo del terreno, sino también los gastos adicionales como impuestos, honorarios legales e posibles mejoras ou desarrollos. Então, você tem que determinar quanto você está disposto a investir. Deve ter em conta também não só o custo do terreno, mas também os gastos adicionais como impostos, honorários legais e possíveis melhoras ou desenvolvimentos. Então, por exemplo, você pega um terreno igual aqui, que não tem nada ainda, né? Só tá as ruas, vai passar asfalto, vai passar saneamento básico, esgoto, essas coisas, vai trazer água, iluminação, vai colocar praça, todas essas coisas vai encarecendo ao longo do tempo, né? Aí a gente precisa ficar, cada caso é um caso, ficar assim de olho sobre isso também. E esses são os gastos adicionais, não vai influenciar talvez nas suas parcelas. Aí aqui fala depois, opções de financiamento, as opções de financiamento. Explora las opciones de financiamiento disponibles. Algunos bancos y cooperativas en Paraguay ofrecen préstamos para la compra de terrenos. Considera también las facilidades de pago que pueden ofrecer. Então fala que alguns bancos e cooperativas no Paraguai oferecem empréstimo, né? Aqui falamos préstamo. Aí você pode considerar as facilidades que possam oferecer cada banco para você também fazer esse financiamento. Ponto 3. Búsqueda del terreno ideal. Buscar um terreno que seja ideal para você. Aqui fala, consulta com profissionais imobiliários. Então você vai consultar com os profissionais imobiliários, que seriam aqui os corretores de imóveis. Lá são os profissionais do imobiliário que vai te dizer, ó, esse local é melhor, outro local é melhor. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar aqui, para vocês não esquecerem, algo muito importante que você tem que saber, que seria o início até do vídeo, mas eu vou deixar para o final para vocês assistirem até o final. Que é primordial, você tem que saber sobre isso antes mesmo de você pensar em comprar um terreno lá no Paraguai. Y aquí fala, trabajar con un agente inmobiliario local puede ahorrarte tiempo y esfuerzo. Ellos tienen acceso a una amplia variedad de propiedades y pueden ofrecerte opciones que se ajusten a tus necesidades. Então tá falando que se você trabalhar, quer dizer, você estar ali com um agente imobiliário que vai ser um assessor imobiliário seu, ele vai te dizer como ele tem um acesso amplo a variedades de propriedades, quer dizer, muitas propriedades, eles podem te dizer quais opções né, se ajustam às suas necessidades, que vão atender às suas necessidades. Visita los terrenos, olha só, interessante, visitar os terrenos, evalua o acesso, a topografia, a disponibilidade de serviços básicos, água, eletricidade, qualquer outro aspecto. Então você tem que visitar, ver se tem água, eletricidade e qualquer outro aspecto relevante. Agora na parte 4 nós vamos ver a verificação legal. Verificação legal, revisão de documentos. Isso aqui é interessante, revisar os documentos. Assegura-te de que o terreno tenha todos os documentos em regla. Quer dizer, tenha... assegura-te, né? Fica assim, fique ciente, ou seja, como é que fala em português agora eu não lembro, mas assim, tenha certeza, né, de que o terreno está com todos os documentos em ordem. Regla quer dizer ordem, olha só que interessante, todos os documentos em reglas quer dizer todos os documentos em ordem. Verifica a propriedade legal, os planos e a existência de qualquer deuda ou gravamen sobre o terreno. Então, provavelmente um terreno que tenha dívida não pode ser vendido, então tem que ver sobre isso, os planos e a existência de qualquer deuda. Deuda quer dizer dívida, deuda ou gravamen. Esse gravamen deve ser algum agravamento, não sei exatamente o que é, no próximo vídeo nós falaremos sobre isso. Vamos para a parte 5, negociação e compra. Negociação e compra, então aqui já sabe, né, negociar e comprar, firma del contrato. Uma vez acordado o preço, firma um contrato de compra-venda. Então, uma vez acordado o preço, se assina. Então, firma del contrato quer dizer assinatura do contrato. Firma é assinatura. Firma um contrato de compra-venda. Compra-venda é de compra e venda. Lá se diz compra-venda.
Vamos aprendendo espanhol aos poucos também, né? Este documento debe ser revisado y leído y debe incluir todas las condiciones de la venta. Então, este documento deve ser revisado e lido. Então, revisado e leído e deve incluir todas as condições da venda, incluir todas as condições da venda. Pós-compra, quer dizer, pós-compra. Pago de impuestos. Então, aqui também tem os impostos, né? Então, infórmate sobre os impuestos que deverá pagar anualmente e cumple com todas as obrigações fiscais para evitar problemas futuros. Então, vá se informar sobre os impostos que deverás pagar anualmente e cumpra com todas as obrigações fiscais para evitar problemas futuros. Então deve ser pago uma taxa, alguma coisa, algum imposto lá, a gente não sabe, eu não sei te dizer exatamente como funciona, vou trazer melhor esses conteúdos, aqui a gente está analisando simplesmente como o que você precisa para comprar um terreno no Paraguai. E agora aqui a gente vai chegar numa conclusão de que comprar um terreno do Paraguai pode ser uma experiência gratificante e uma excelente inversão a largo prazo. Então é isso, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu não esqueci, eu vou falar aqui sobre terreno. Por exemplo, agora é importante, gente, prestem muita atenção, se vocês puderem até anotar, isso aqui é muito importante. Depois eu vou fazer até um corte dessa parte para postar só essa parte. No Paraguai, todos têm que ter um terreno, quem vai te vender, esse terreno tem que estar titulado há mais de 10 anos em posse dessa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa está com o terreno titulado, quitado, com 10 anos, ela pode te vender, inclusive para você estrangeiro ou para outra pessoa. Aí, nesse caso, você vai poder sim transferir esse terreno para você. Vamos supor que você fala assim, não, mas eu vou comprar a prestação e daqui a 10 anos eu vou pagar tudo e ele vai transferir para mim. Aí você vai lá, por exemplo, dentro desse terreno, constrói, faz sua piscina, sua casa e de repente o dono desse terreno morre aos 8 anos. O que vai acontecer? A lei fala que não pode ser vendido antes de 10 anos de posse de alguém esse terreno titulado. Então a família, sabendo disso, vai contratar um advogado e vai falar, olha, esse terreno é do meu pai, ainda tem 8 anos que esse terreno está no nome dele e ele faleceu e nós queremos o terreno porque é nosso. Então você vai perder tudo que você fez lá e não existe recurso para isso. A lei é clara e objetiva. Então, por exemplo, você fez uma mansão lá, vamos dizer, fez uma casa bonita lá, tudo. E aí você desrespeitou a regra, você foi em ordem de alguns sem saber ou por má fé mesmo, por querer ganhar dinheiro. Fala, não tem problema, a gente dá um jeito. Lembrando que lá não é Brasil, lá é Paraguai. Aqui no Brasil, às vezes o pessoal dá jeito para tudo, né? Até para sair da cadeia dá um jeito. Agora lá não, lá se você incorrer nisso, você pagou 9 anos e 6 meses, faltam só 6 meses para dar 10 anos, e aí o dono da propriedade falece. Aí você tem lá sua casa, sua roça, sua chácara, tudo chique lá. Aí os filhos vão ver e vai falar, poxa, esse terreno é nosso. Aí entra na justiça e você com certeza vai perder, porque você é estrangeiro e estrangeiro muitas vezes não tem os mesmos direitos que os paraguaios, apesar de que você pode morar lá tranquilamente, mas sempre dentro do que é correto, sempre dentro da regra. Então essa parte é muito importante você prestar atenção. Só compre terreno, investigue os documentos, se tiver com mais de 10 anos em posse dessa pessoa e está tudo ok, sem dívida, sem impedimento, porque às vezes esse terreno está protestado, por exemplo, aí você vai comprar, você vai ter problema depois. Então analisa muito bem antes, não caia em golpes, porque às vezes te oferecem lá parcelas baratas e você pode cair em golpe. Muito atenção nisso aí. Tem um inscrito aqui do canal que ele falou pra mim que ele caiu em golpe. Parece que ele perdeu mais de R$1.000 com não sei o que lá, se era assessor ou outra coisa que ele perdeu lá no Paraguai. Então, gente, muito cuidado. Se vocês quiserem, eu peço para ele comentar falando sobre isso, para não dizer que eu estou falando besteira. Então, cuidado com quem te fala, ah, sou assessor, sou não sei o que, tira... Gente, cuidado com coisas de YouTube. Pesquisem tudo certinho, vão atrás, entrem nos sites paraguaio certinho. Se você não tiver isso aí, essa condição de pesquisar, entre em contato comigo pelo comentário, pede meu WhatsApp que eu te ajudo você a entrar nos sites corretos, nos sites legais do Paraguai, para você não cair em golpe nenhum. Já é difícil ganhar R$50 e você às vezes perde R$1.000 num golpe. Tomem muito cuidado com isso. Sobre faculdade, quando é muito assim, tomem cuidado, né?
tem muita gente boa, mas tem muito mais pessoas de má fé que vão te malograr rapidinho. E eu aqui não quero que isso aconteça com vocês, porque eu sou um paraguaio e eu amo meu país e não quero que as pessoas lá dentro façam mal para que o Paraguai seja muito mal visto. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e vai ter mais vídeo aqui no canal sobre outras coisas relevantes. Assistam os vídeos, compartilhem. Fiquem com Deus, Rádio Adioxá PV.